Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para fecharmos as revoltas nativistas. São 5 ao total, você já deve ter visto duas, né? Se você não sabe nada, se não viu ainda Aclamação do Amador Bueno e Revolta dos Beckman, recomendo que vá assistir o vídeo anterior, tá? Até porque eu faço uma introdução, né, para explicar o que são revoltas nativistas e a diferença para as emancipacionistas, né, o contexto em que elas se encontram, então é muito importante que você veja, tá? Antes de começarmos essa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, curte o vídeo, comenta, compartilha com a galera. Então, vamos embora, sem mais delongas, vamos estudar a Guerra dos Mascates, né? A primeira que a gente vai estudar hoje, a Guerra dos Mascates, que vai acontecer entre 1710 e 1711, que é uma das minhas preferidas, né, de conversar sobre, de estudar, né? Porque eu acho ela muito interessante, né, essa rixa que vai ter entre Olinda e Recife. Tá? Então, se você não sabe nada da Guerra dos Mascates, ela vai acontecer lá em Pernambuco. Pernambuco, que era um local de grande produção açucareira até o século XVII, né? A partir do século XVIII vai né, engatinhar, assim, né? Tá começando a decair demais, assim, né? Esse comércio açucareiro, desde a saída dos holandeses. Mas, enfim, Pernambuco, então, ela tem duas grandes cidades, Olinda e Recife. Olinda é uma cidade extremamente açucareira, tá? Onde a gente tinha os senhores de engenho luso-brasileiros que estão extremamente decadentes, tá? Recife é uma cidade que está crescendo cada vez mais e ela está se formando ali, né, um centro comercial repleto de comerciantes burgueses portugueses, tá? O que vai acontecer? Até 1710, Recife ela era subordinada à Câmara Municipal de Olinda e aos homens bons de Olinda. A gente viu essa bagulha aí de Câmara Municipal lá no início, quando a gente estudou, né, os primórdios ali da colonização brasileira. Tá? Então, a Câmara Municipal, que era organizada, orquestrada, administrada pelos homens bons, né, que eram os senhores de engenho, principalmente, tá? E a gente vai ter aí esses senhores de engenho, esses homens bons de Olinda, repudiando veementemente a galera de Recife, né, dizendo que eles eram mascates, né, que é um termo pejorativo para se referir a esses comerciantes, tá? E eles eram impedidos então de ocuparem cargos administrativos dentro da Câmara Municipal de Olinda, tá? Mesmo eles sendo muito influentes, mesmo os comerciantes, né, de Recife, né, serem os caras que, enfim, administravam as dívidas dos caras de Olinda, né? Então, o pessoal de Olinda, né, os senhores de engenho, eles tinham muitas dívidas com os mascates de Recife, né? E ainda assim, eles desprezavam veementemente esses carinhas, esses comerciantes, tá? Então, Guerra dos Mascates por conta, né, desse nome pejorativo que eram dado aos comerciantes, né, de Recife. Beleza? O que vai acontecer? Recife era uma cidade que estava crescendo cada vez mais, e aí ela vai conversar com a coroa portuguesa e vai dizer assim, cara, eu estou crescendo muito, eu quero ser elevada à categoria de vila, que naquela época, né, vila é o sinônimo ao que hoje a gente conhece como município, né, então a gente teria a cidade de Recife estruturada finalmente, tá? E aí Portugal vai falar assim, cara, tranquilo, eu acho que vocês merecem isso, né, vocês estão crescendo cada vez mais, e aí Recife, então, seria elevada à categoria de vila, e para isso, né, deveria ter uma própria Câmara Municipal, tá? E aí o que vai acontecer? Vai ser dada ao governador a tarefa de fixar os limites dessa vila. E aí o governador, né, ele que era um cara meio, né, relacionado ali com a galera de Olinda e tudo mais, né, ele vai acabar sofrendo um atentado, vai fugir, e aí a gente vai começar o conflito todo, tá? A galera de Olinda vai adentrar ali Recife, tá? Vai destruir o Pelourinho, que era um símbolo, né, daquela cidade, e a gente vai ter aí o início dessa guerra, tá? Vários ataques aí por parte de Olinda, a gente vai ter os moderados, né, entregando o governo, né, quando o governador da capitania foge, eles vão entregar o governo ao bispo de Olinda. Mas existia uma ala mais revoltosa que queria, né, a implementação de uma república, tá? Então, por isso que eu acho essa guerra muito interessante. Já tem aqui o conceito de república, olha só, né? Mas ele era muito minoritário, por isso que a gente nem considera ainda emancipacionista, tá, galera? Então, a gente vai ter aí, né, o bispo, né, o bispo de Olinda aí sendo o cara nomeado governador da capitania, né? A gente vai ter a ocupação, né, de Recife em um determinado momento, mas aí a gente vai ter o apoio de Portugal. Portugal vai enviar representantes, né, para tentar resolver o conflito.
e aí a gente vai ter a resolução aí com uma determinada anistia geral aí para todo mundo, para os dois lados, em 1712, tá? E aí Portugal vai acabar enviando um novo governador que prometeria então neutralidade, mas na prática ele vai se aliar aos recifenses, tá? Que era a galera que estava em ascensão naquele momento. E aí Recife vai manter a sua autonomia e, cara, qual que é a capital, né? Depois de todo esse bagulho. E aí Recife, que estava aí aliado ao novo governador, vai então tornar-se a capital de Pernambuco. Tá bom, pessoal? Esse é o desfecho da Guerra dos Mascates. Tranquilo? Então, vamos para as próximas, né? Essas aqui um pouco menorzinhas, por isso que ocupam o mesmo slide. Então, começando pela Guerra dos Emboabas, que a gente já conversou lá nas aulas de Ciclo do Ouro. Então, é bom você ter aquela visão, né, que eu falo de outras coisas, né, outros detalhes daquela guerra, e aqui eu falo de detalhes mais relacionados à revolta em si, tá? Então, a Guerra dos Emboabas, que vai acontecer de 1707 a 1709, que vai acontecer ali basicamente na região das Minas, tá? Ali onde o ciclo do ouro estava começando. Então, essas duas revoltas aqui, muito mais ligadas ao ciclo do ouro, tá? Então a gente vai ter aí os vicentistas ocupando essa região e por conta dessa descoberta de várias jazidas de ouro, os emboabas vindo para tentar, né, fazer a vida, né, tentar se enriquecer com esse ouro. Quem são os emboabas? São portugueses que vieram, né, diretamente da metrópole e nordestinos que estão tentando migrar, né, de um ciclo econômico decadente para um ascendente, né, migrar do ciclo do açúcar para o ciclo do ouro. Por que, que eles são chamados de emboabas? Porque eles usavam, né, botas com plumas, né, que eram muito parecidas com uma ave da região chamada emboaba, tá? E emboaba também é um termo indígena para se referir ao estrangeiro, ao diferente, né? Então, os vicentistas vão passar a chamar os portugueses nordestinos, os estrangeiros, de emboabas, um termo pejorativo, tá bom, pessoal? E qual que é o motivo dessa guerra? É o controle do comércio do ouro na região, tá? Basicamente o controle das datas, o controle, né, enfim, das várias lavras de ouro que existiam naquela região, tá? A guerra, de fato, ela vai começar após um episódio conhecido como Capão da Traição. Isso eu não falei lá na aula de Ciclo do Ouro, né? Eu deixei para falar exatamente aqui. O que que é o Capão da Traição? O Capão da Traição, né, ele vai ser um momento que vai acontecer ali no meio de vários embates, tá? Então, antes de começar a guerra, existiam várias contendas, né? Existiam várias batalhas menorzinhas, tá? Várias rixas entre os emboabas e os vicentistas, que em algumas bibliografias a gente vai considerar até como facções, né, do ouro. Então a gente vai ter esses embates entre vicentistas e emboabas, e em um deles a gente vai ter aí a derrota dos vicentistas, tá? E aí, um chefe em Boaba, né, ele estava negociando com os vicentistas a rendição deles, tá? E, enfim, depois a expulsão dos mesmos para outros lugares, né? Mas daí, né, e aí eles seriam poupados caso se rendessem e depois migrassem para outra região, tá? Só que o mesmo chefe em Boaba que negociou enfim, poupar a vida desses vicentistas, depois vai mandar executar esses 300 paulistas dessa batalha que estavam desarmados e acabavam de se render, tá? Eles estavam rendidos, desarmados e vão ser executados. Depois disso, meu amigo, os paulistas vão ficar com sangue nos olhos, vão partir para cima de Zemboaba, vão proclamar ali o Manuel Nunes Viana para ser governador das Minas Gerais, tá? Eles ainda tinham um pouco de controle ali na região do ouro, tá? E eles vão formar um exército. Só que o exército dos vicentistas, ele era muito precário, velho. Os caras vinham lá de Portugal com arma, de fato, né? Pra cima dos vicentistas. E aí não tinha como. Território aberto, vence quem tem as melhores armas. Os portugueses, né? Os emboabas, tinham as melhores armas e então vão vencer essa guerra, tá? Em 1709 a gente vai ter a interferência de Portugal, tá? Aí, né, por conta da guerra, muita gente vai morrer, né? Os derrotados vão acabar migrando para o interior, lá para Goiás, Mato Grosso, vão descobrir mais jazidas de ouro, vão descobrir diamante, inclusive, tá? E a gente vai ter também a expansão, né, a interiorização do nosso território
né, muito por conta dessa guerra também, por conta da migração dos paulistas derrotados, tá? Em 1709, então, como eu falei, a interferência de Portugal para a tentativa de resolução do conflito remanescente de alguns paulistas que ficaram ali, tá? E eles vão então enviar o governador do Rio de Janeiro para mediar essa situação. Ele vai se aproveitar das divisões internas entre os vicentistas, tá? E aí alguns que colaboraram com a resolução do conflito vão permanecer com as suas lavras de ouro e a maioria aí então vai ser enfim, dada para quem venceu, né, a guerra, que seria então os emboabas. Beleza? Principais consequências: interiorização do território, tá? E o controle mais assertivo aí dessa região do ouro, tá? Por parte da coroa portuguesa. Beleza? E por fim, a rebelião do Filipe dos Santos, um pouco mais depois, quando o ciclo do ouro já estava mais estruturado, tá? Então a rebelião do Filipe dos Santos acontecendo aí na Vila Rica, efetivamente em Minas Gerais, né? Agora Minas Gerais que a gente conhece hoje em dia, né? E basicamente a gente vai ter uma rebelião por conta das várias rigorosidades cobradas pela coroa portuguesa, né? Primeiramente a cobrança do quinto, todo quinto do ouro, né? Um quinto de todo ouro que você produzir tem que ser enviado para a coroa portuguesa. E, meu Deus, né? 20% é muita coisa, né? E aí a galera vai começando a ficar insatisfeita. A instalação das casas de fundição, a proibição da circulação de ouro em pó, prejudicando os faiscadores que não tinham como, né, enfim, né, por conta de várias situações, N motivos, né, que são explicados lá no ciclo do ouro, não terem escravos, não possuírem datas, não poderem fazer a fundição do ouro, vão acabar perdendo, né, a chance de participarem desse ciclo econômico, tá? E aí a gente vai ter um dos líderes, né, o Filipe dos Santos, que era de origem faiscadora, tá? E ele vai então promover uma revolta com algumas exigências. Primeiramente, acabar com as casas de fundição, permitir a circulação de ouro em pó, né, e poder democratizar, digamos assim, né, a participação do comércio do ouro, tá? E aí a gente vai ter, né, além disso também a diminuição de impostos, né, a permissão do fim do monopólio de alguns produtos como sal, carne, né, o charque. E a gente vai ter então, né, essa revolta, né, que vai ser bem grande no início. E aí o governador das Minas daquele momento, o Conde de Assumar, ele vai prometer para o Filipe dos Santos o seguinte: cara, beleza, a gente vai cumprir aí as tuas exigências, né? Mas fica calminho, não precisa, né? Não precisa vir para cima do meu pescoço. E aí a gente vai ter um arrefecimento. E aí, quando o Filipe dos Santos e os rebeldes menos esperam, o Conde de Assumar ele vai se aproveitar desse meio tempo, né, para organizar uma repressão e ele vai chegar com 1.500 homens para cima de Vila Rica, incendiando o bairro dos mineradores, tá? E aí capturando Filipe dos Santos, que era o líder da revolta, né? E ele que vai ser então enforcado e esquartejado. A partir desse momento fica muito claro a repressão, né, que está acontecendo ali, principalmente em Minas Gerais, né? Por conta do ciclo do ouro, por conta da decadência de Portugal, e vai ser o pontapé inicial para uma consciência de identidade, né, regional e posteriormente nacional, levando às revoltas emancipacionistas como a Inconfidência Mineira. Tá bom, pessoal? Mas esse é tema de uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado o estudo de vocês. Vejo uma próxima oportunidade. Valeu!